Ele tem que fazer assistência, Sim, poxa vida. sim, sim. Mas eu não sei ainda, porque eu não fiz esse escrutínio dentro de mim de, pô, será que eu estou querendo aprovação? Será que eu estou Aham. querendo... Enfim, eu não fiz isso. Eu não fiz Sim, essa análise sim. ainda para saber exatamente, qual é a minha motivação ao fazer o livro? É para receber alguma coisa? Pô, eu sei que eu vou mudar de gomo aqui Isso, nós vamos bater palma quando você Aí, sair do lado B para o lado A. pois é, mas é isso que eu estou esperando? Não, não é isso que eu estou esperando. Mas, ao mesmo tempo, pô, tem um pedacinho disso também. Eu Tem não um posso percentual. negar. Tem um percentual disso. Tem. Então, talvez a análise seja interessante de ver quais são os percentuais Sim. ou a preponderância ou o peso que isso carrega nas ações que a gente faz. Sim, perfeito. Muito bom, vamos lá, Gelson. Depois vamos ver o que a turma fala aqui. Não, eu não sei se eu vou tirar um pouco o foco, mas eu acho que nessa relação também tem aquela expectativa, não expectativa, mas aquilo que incomoda ele. Eu quero fazer assistência porque ele está me incomodando também, né? O traço dele, a situação da outra pessoa está me incomodando. Então eu quero me ver livre daquilo. Mas antes, quando eu estava vindo para cá, não tem como pensar na TENEPS, né? Então eu estava pensando, por exemplo, depois do 700 Experimento, o primeiro livro que o professor fez foi o Manual da TENEPS. Aí eu estava pensando assim, pô, em termos de TENEPS, né, você está ali, né, disponível, né, 1 hora por dia, sem esperar retorno, teoricamente, né? Mas o que leva a consciência a fazer esse tipo de trabalho, né? E eu estava me lembrando das pessoas que leem o manual, e aí quando fala assim, bom, é 1 hora por dia para o resto da vida. Aí a decisão já fica difícil de ser tomada. Por quê? Eu acho que um perfil dessa Consim está na disponibilidade nela, né, e de ser doadora. A partir disso, acho que o retorno se torna uma coisa, como é que eu vou dizer, de segundo plano. Secundária. Porque, veja bem, se você é um doador, já é uma característica da consciência ser doador. Então, o doador muitas vezes não tem retorno, né? Então eu pensei nesse processo que, sem falar, por exemplo, no meu caso, aí vamos pegar a TENEPS, né? É uma relação, primeiro, que quebra a questão religiosa, né? Porque não tem intermediário, é tu e o teu amparador, porque na religião ou tu é ovelha ou tu é pastor, então tem sempre um intermediário, né? E também quanto a alguns traços, por exemplo, o traço do orgulho. O traço do orgulho na relação teu, ali, sozinho, só tu e o amparador. O que acontece ali, né, em termos de relação, que vai bater com o teu traço de orgulho nessa relação? Então eu trouxe para mim, né, essas duas reflexões sobre a TENEPS e o processo da assistência sem retorno. Bacana. Mabel, depois passa para cá. Então, voltando a essa história do retorno, eu também entendo como você entendeu, né? Da pessoa fazer alguma coisa e não ficar esperando que algum benefício próprio ou fazer um negocinho. Eu acho que o que está dentro desse termo é um negocinho, né? Então, a pessoa dá porque ela está esperando o negócio de volta. Já é uma coisa estratégica. E isso que é o lado patológico da história, que é o negocinho, a pessoa fazendo negocinho com assistência, mesmo que seja uma coisa bem camuflada. Exato. Mas eu vejo que um ponto que você perguntou, né, de um traço, eu acho que é uma benignidade, que às vezes a pessoa até tem, e ela às vezes nem tem curso intermissivo, né? Não estou dizendo que isso está dentro do curso intermissivo, mas ela é assim, ela é benigna. Ela é traforista, ela vê o melhor do outro e ela deseja o melhor do outro. E eu vejo que tem pessoas, Daiane, que nem pensam sobre isso, elas são. Elas já Elas doam, já são, né? é do holopensene dela. É um modo de funcionar. É uma paragenética, como o João Paulo está falando. Então, eu acho que esse é um traço, ou um atributo, ou um trafor, que ele está implícito. O professor Valdo falava que tinha situações aqui de intermissivistas, inclusive de Cs, né, que tinham recusado assistência no passado.
Então você vê, ali já não há benignidade, né? Então isso vai ter que ser trabalhado em todos nós, uns mais, outros menos, né? E existe aquela outra que já tem isso, naturalmente. Então eu acho que esse é um ponto para ser pensado. Felipe, depois eu passo aqui, tá, já? Na linha do que a Mabel está colocando, quando você fez a pergunta, a primeira questão que eu pensei, daí não sei se seria a base, mas eu acho que é um elemento importante dentro desse contexto, é a conscienciofilia, no sentido de gostar de pessoas. Sabe? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, nós, né, nós temos uma adoração, sei lá, pela nossa profissão, pelo determinado tipo de tecnologia. Nossa, a pessoa fica, sabe, se eu pudesse estudar isso a minha vida inteira, eu seria feliz. Mas tem também aquelas pessoas, se pudesse estudar pessoas, conhecer pessoas, estar no meio de pessoas, ajudar pessoas, que vai na linha do que a Mabel está falando, né, que a pessoa é essa. Eu acho que tem um fator importante, essa conscienciofilia, sabe? Se eu pudesse estar só mexendo com pessoas, eu seria extremamente feliz. Tem pessoas que têm essa natureza, e eu acho que seria um traço que ajuda muito nessa questão da assistência sem retorno. Bacana. Jader? Estou observando aqui, refletindo sobre o que o Marcelo trouxe, né, e até agora com o que o Felipe também. Assim, no fundo, quando a gente começa a ganhar consciência sobre a importância da assistência, a gente entende que aquele movimento é importante de se fazer, né? E talvez no primeiro momento a gente espera um retorno, até porque a gente sabe que a gente vai amadurecer, vai evoluir com isso. A gente vai ter aprendizado. Então, acho que já existe uma expectativa, né? Tá pegando o gancho do Marcelo, existe uma expectativa de algum retorno nesse sentido. Mas uma coisa que eu estava refletindo sobre algo bem simples, por exemplo, hoje eu estava fazendo pão para oferecer para uns amigos aí na reunião que a gente vai ter, tá na Unicim. E aí eu sempre, quando eu cozinho para alguém, seja para os amigos que vão em casa ou para a Lani, né? Eu penso... Olha, gente, pão do Jader. Tem gente esperando retorno aí, né? Falar publicamente isso é problemático. Mas é sério, assim, eu tenho uma expectativa de que as pessoas venham gostar, que vou fazer com que elas produzam endorfina, sabe? Que é um momento de prazer. Então, isso assim... Querendo ou não, eu entendo que quando eu estou fazendo aquilo, eu estou doando minha energia, eu estou fazendo o meu melhor. E aquilo vai ter uma repercussão. Então, o fato de eu ter essa lucidez, de alguma forma, me gera uma expectativa. Não necessariamente ser ovacionado, ou de alguém vai dizer, pô, já está uma porcaria essa comida que você fez, ou pão, sabe? Mas assim, você espera que a pessoa sinta agraciada. Eu acho dessa forma. Talvez seja simplório, mas exatamente isso. Eu quis pegar um exemplo simples, não aí algo mais complexo, como a TENEPS, porque o mote, no final das contas, é o mesmo. Você quer a melhoria do outro, seja num momento. Então, quando a pessoa produz endorfina, aquilo traz uma lembrança da infância, por aquilo que ela experimentou ou cheirou, é benigno, é positivo. Então, assim, vendo dessa forma, talvez eu ainda esteja numa condição muito egoísta, né? Mas não que, olha só a diferença, a questão de você ter uma expectativa disso, mas não necessariamente que é um retorno disso, que alguém faça o mesmo por você. Acho que aí é importante diferenciar, porque senão a gente não estaria fazendo assistência. Eu sei que isso vai gerar uma repercussão evolutiva quando eu faço TENEPS, quando a gente debate aqui, as consciências que são assistidas, as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo os nossos exemplos, nossa autoexposição. Isso tem uma repercussão. E a gente sabe dessa repercussão. A gente não tem lucidez para ver a repercussão como um todo, né? O quanto isso vai gerar de ganhos evolutivos. Mas a gente sabe que tem um ganho. Mas, Jader, eu acho que esse exemplo que você está trazendo aqui, ele entra bem nesse item aqui da exemplologia, né? Ó, assistência sem retorno elementar, aquele benefício gastrosomático prestado a alguém individual e materialmente em um universo acanhado. Então, ele pega aqui esse viés em algum nível, né? Então, veja, é um processo elementar. Então, assim, a gente gosta daquela sensação de fazer ali alguma coisa, às vezes faz um bolo, faz uma comida, né? O João Paulo também cozinha. Gosta daquela sensação, né, de quando as pessoas estão ali se alimentando, né, falar, pô, que gostoso, pô, isso aqui ficou bom, né? Então a pessoa gosta daquilo, né? Só que esse ainda é um processo elementar da assistência sem retorno. O negócio é a gente conseguir sair desse patamar e para aquele patamar, por exemplo, que foi o exemplo que o João Paulo trouxe, exemplo, da TARES, né, que você vai fazer ali uma abordagem que não é tão simpática,
mas que vai gerar um processo assistencial. Na verdade, você recebe um revés da pessoa, mas aquilo tem um fundo assistencial. Então, é um movimento, né? Assistência sem retorno, ela tem uma gradação, né? Não exclui isso, eu acho importante. É isso que eu queria falar. O fato de ter uma gradação, você não exclui. Exato. Porque a vida é isso, né? É composta desses elementos. Eu quis só trazer um paralelo por causa da TENEPS, porque, obviamente, você aprende muito com a TENEPS. É o outro ponto. A gente sabe da repercussão do aprendizado. Então, isso não é uma expectativa? Eu não sei, eu estou aqui pensando profundamente nisso. Agora, óbvio, você sente as repercussões, às vezes, da consciência que está sendo assistida, às vezes um mal-estar, um incômodo, você sente lá o cardiochakra, por exemplo, que está muito mais relacionado à consciência, à condição dela naquele momento, e você ajuda, não sabe nem quem é, você não se lembra quem é, vamos colocar dessa forma, né? E você joga energia e que para o melhor aconteça. Então, de certa forma, isso começa a fazer a gente aprender o que é esse não ter retorno. Isso. Porque a gente simplesmente não consegue enxergar a repercussão disso. A gente só sabe que vai ajudar e que vai ser positivo. Eu acho que isso é o ponto importante nesse crescendo evolutivo de chegar ao nível lá policármico, né? Eu acho que a técnica da TENEPS, ela te proporciona isso, né? De você compreender como é que funciona a assistência policármica. Porque você aparece lá qualquer pessoa que te pediu TENEPS, né? Ou alguém que você não tem menor conhecimento direto, e aquilo tem uma repercussão evolutiva e você sabe disso, né?